Olá, amigos. Vamos à resolução da prova do ITA de 2023. Vamos à primeira questão, a questão número 1. Uma partícula é lançada horizontalmente de uma determinada altura em relação ao solo em duas situações. Uma em vácuo e a outra em ar atmosférico, estático. Mantendo todas as outras características como altura e velocidade inicial idênticas, o gráfico do módulo da velocidade v em função da distância x, no caso do lançamento no vácuo, é mostrado na figura pela curva em linha tracejada, juntamente com as mais outras 4 curvas. O ponto no extremo de uma curva indica a posição em que a partícula atingiu o solo. Podem descrever de maneira correta o lançamento em ar atmosférico apenas as curvas. Então, ele pergunta para você quais são as curvas possíveis de serem lançadas, no caso, do ar atmosférico, levando em consideração que a curva padrão é a curva do vácuo, que é a que ele fala aqui no item da questão, que é a linha pontilhada, onde ele atinge o solo com uma velocidade v a uma distância x, que na verdade nesse caso seria o alcance. Se a gente fizesse um desenho demonstrativo disso, seria mais ou menos assim. Você teria um ponto de lançamento, a partir de um referencial que é o solo. O ponto de lançamento seria aqui na ponta, como se fosse uma mesa, lançado com uma determinada velocidade v0, que no caso a velocidade só seria horizontal. Então a curva que ele faria, com a ação do campo gravitacional, atuando sobre essa partícula, seria uma linha parabólica, independente de que fosse no ar ou no vácuo, você teria uma linha parabólica. No caso do vácuo, como ele está dizendo que no solo ele chega com uma velocidade, essa velocidade é a velocidade resultante. Mas, Douglas, que velocidade é essa resultante? É a velocidade que ele mantém em x, já que é no vácuo, e uma velocidade que ele vai ganhando em y, no eixo vertical, já que ele tem a ação da gravidade, já que aqui ele parte do repouso. Então, a velocidade no eixo vertical, que é o eixo y, começa com 0. Então, a velocidade que ele chega ao solo é a velocidade resultante entre essas duas velocidades, a horizontal e a vertical. Seria mais ou menos uma coisa assim, A velocidade resultante seria essa, o v, que ele chega no solo. E o x, do que ele fala na questão, seria essa distância horizontal percorrida por ele, de um ponto até outro. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vou chamar essa distância aqui de x, Então ele quer o gráfico do x em função do v em função do x, Então, se a gente fosse falar do vácuo, seria mais ou menos assim, o x, ele seria v0 vezes t, já que na horizontal, como a velocidade não muda, o movimento é uniforme, E já no eixo vertical, ele percorre uma determinada altura, que a gente vai chamar aqui de h. E para a gente calcular esse h, a gente calcula a partir da altura na queda livre, que é h igual a gt ao quadrado sobre 2, já que ele parte do repouso, ok? Então, nós teríamos uma função de x em função do v0, buscando o quê? O t. O t que eu posso tirar daqui. Então, t seria a raiz quadrada de 2h sobre g, Então, se eu já tenho tempo, eu posso jogar aqui. Então, essa velocidade, que no caso seria a velocidade inicial, ela teria uma função em função de quem? De x igual a quem? X igual a v0 vezes raiz de 2h sobre g, correto? Logo, essa velocidade de lançamento teria essa função. E essa função final aqui da velocidade, a função v,
a gente poderia calcular pelo Teorema de Pitágoras, que seria v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais vy ao quadrado, certo? Que é uma função de quem? Do tempo também, certo? Logo, essa velocidade seria com certeza uma função curvilínea, né? Já que no primeiro caso aqui, ó, reparem que a curva ela é acentuada, pontilhada, um pouco acentuada. Lógico que se você fosse pensar que ele chegasse no solo com a mesma velocidade, né, com o ar atmosférico, a curva 1 seria uma curva impossível de ser alcançada, né? A curva 1 a gente já eliminaria. Por quê? Porque ele nunca teria um alcance menor com a mesma velocidade, né? Com uma velocidade igual ao que ele teria nesse ponto, né? Porque o alcance a gente poderia até pensar no alcance menor, mas não com uma mesma velocidade. Então a curva 1 seria impossível. Outra coisa também que seria impossível seria a curva 3, né? Por que seria impossível a curva 3? Porque essa velocidade, né, em função de quem? Do x, você não conseguiria alcançar o solo com essa velocidade, né, com a velocidade menor. Então ela nunca percorreria a mesma distância x, certo? Então as únicas curvas possíveis da nossa questão, senhores, só poderia ser a curva 2, né, porque ele teria uma velocidade menor num alcance menor, então essa aqui seria ok. E já a curva 4, né, numa velocidade menor, já que ele teria uma resistência do ar devido ao ar atmosférico, né, no caso do 2 e no caso do 4. Então as curvas possíveis seriam 2 e 4, então o nosso gabarito, amigos, só poderia ser a letra D, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, amigos.